cada um tem o seu, né? Essa questão, e o gosto é influenciável também pela mídia. Quem disse que o bonito é a parede extremamente lisa, que você faz o teste da luz, que você põe a luz e não faz uma sombrinha? Eu, pessoalmente, não me agrada. É igual o desenho feito no AutoCAD, que é tudo igualzinho, o desenho feito à mão. Eu prefiro muito mais o feito à mão. Eu prefiro a parede com ondulação, mais natural. Por que tem que ser lisa primeiro? Por exemplo, igual o tijolo à vista. É lindo, tem gente que não gosta, gente, né? Deixa eu tirar o microfone, senão... Professor, essa mesmo. Boa tarde, Fernando, né? Isso. Fernando, boa tarde, Natália. Já se conhece, já vi, né, o seu trabalho, mas você comentou que está fazendo alguns testes quanto à acústica, quanto à permeabilidade. Tem alguns resultados desse teste? Porque um pouco de receio que o pessoal tem quanto à permeabilidade mesmo, né? Se vai ficar dando infiltração ou alguma coisa do tipo. E se tem indicação de um local, por exemplo, se eu vou construir uma casa na beira de uma área alagada, se não tem indicação, ou se tem que fazer algum outro tratamento para eu construir esse tipo de tijolo. A questão desses laudos que a gente faz é justamente para manter a qualidade do produto. Então, para quem não sabe, para quem produz um tipo de tijolo desse, também tem que seguir algumas normas de acordo com a ABNT, que é a normatização para produtores de tijolos, vamos dizer assim, né? E o tijolo de cimento se enquadra a isso também. Existem empresas, que aqui não é ético a gente estar falando e tal, que não seguem esse tipo de critério, tá? Que deveria ser seguido, que é o que acaba queimando um pouco a credibilidade e o próprio produto, entendeu? Então, é difícil a gente falar nesse sentido de que o que é viável e o que não é viável. Na verdade, esse é um tipo de produto, como dele ou qualquer outro tipo de material que se aplica a uma construção, que pode ser aplicado em qualquer tipo de ambiente, desde que se faça a devida correção depois, no caso de impermeabilização, pintura, aplicação de uma resina, alguma coisa assim, que é o que a gente orienta a estar sempre fazendo, né? Mas a questão dos laudos é sempre feita por uma questão técnica. É um tijolo que ele absorve, em termos técnicos, numéricos, 14,5% de água do piso dele, tá? Está dentro da norma, a norma pede até 20%, e esses laudos estão sempre sendo feitos para ver se o tijolo está enquadrado. A questão da qualidade é isso que eu te falei, a questão de estar sempre fazendo esses laudos. O tijolo pode ser utilizado realmente em qualquer tipo de ambiente, qualquer tipo de construção, desde que devidamente impermeabilizado, etc. Tanto o conforto térmico quanto o conforto acústico também tem que seguir a norma. Então também tem uma norma a seguir. Né? Obrigada. Só um minuto, professor. Só complementar o que o Fernando disse, também não é crítica pessoal. Essa pergunta traz por trás um certo preconceito contra o material. O problema com a umidade não é desses materiais alternativos. Eu também, vamos dizer assim, eu prego muito o uso da madeira. Ah, a madeira apodrece e a madeira pega fogo. Mentira, em partes, né? É combustível? Apodrece, apodrece. Tá, e daí? Concreto apodrece, estrutura metálica apodrece, parede cerâmica apodrece muito mais rápido que madeira. Todos os materiais têm problema com umidade. Não tem problema nenhum molhar o tijolo de solo cimento, que não pode permanecer úmido, assim como a parede de tijolo cerâmico não pode, de concreto não pode, e pior ainda, de concreto tem mais problema. Se a microfissura penetra a água, vai atacar a ferragem, o concreto só trabalha, na maioria das situações da construção, com o aço. Penetra a água, oxida o aço, ele perde seção, deixa de funcionar, aumenta a fissura, cai. Então, o cuidado principal, independente de ser o tijolo de solo cimento, outras técnicas de terra, outro material, é aquilo que ele mostrou, fazer uma fundação muito bem feita e impedir principalmente a subida de água por capilaridade, que vai subindo incansavelmente.
Bater água de chuva não tem problema. Se o tijolo não for muito resistente, que não é o caso dele, pode haver algum desgaste, alguma erosão superficial, faz um reboco, se for um material menos resistente à erosão. Não pode manter úmido, porque daí vai desenvolver manifestações patológicas que vão prejudicar ao longo do tempo, mas em princípio não tem problema. Aproveitando também, dá a impressão que eu sou sócio dele, não sou, conheci aqui, não estava nem lembrando o nome do Fernando, né? Então eu falei que o barato sai caro, etc, estou vendendo o tijolo dele, mas agora eu vou falar uma coisa que mostra que também não sou sócio dele, né? Em princípio, esse material pode ser feito pelo próprio usuário, lógico que não terá o mesmo padrão de qualidade feito com o rigor para não falar que é propaganda dele, empresas sérias como a dele fazem. Porque daí tem os ensaios de laboratório, tem controle de todo o processo, né? Mas em princípio é possível, tá? Com capacitação adequada, etc e tal, né? Não é que fazer não vender o seu tijolo, mas pode dar muito errado também, porque isso também é outro problema. Quando a gente trabalha com arquitetura de construção com terra, aparentemente é muito fácil para mim fazer um adobe, fazer uma taipa, fazer um VTC, um bloco de terra comprimida. É muito fácil para mim fazer. Agora, bem feito são outros 500. Então isso é muito perigoso, é fácil. Se eu não ver na oficina quem vai fazer no sábado, não vão sair de lá especialistas em fazer adobe. É uma demonstração. Para fazer bem feito vai ter que ter rigor em todas as etapas, se preocupar constantemente como eles com a qualidade da terra que usa no processo de produção e da construção. Mas já respondeu? Já. Olha, mais questionamentos? Senão eu, enquanto o pessoal está pensando um pouco mais perguntas, eu vou abrir 2 minutinhos aqui para o senhor Vanderlei, que ele solicitou a uso da palavra. Eu só gostaria de dizer que hoje eu me sinto bastante feliz. Primeiro pelo convite recebido pelo Dr. Caio para participar deste evento. Tá? Segundo, por falar para uma plateia bonita, a maioria de mulheres. Isso é muito gostoso. Um outro fator bastante importante é o seguinte, que parece-me que todos, ou quase todos, são professores. Todos. Eu fui professor uns tempos, apenas por 46 anos. Professor do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. Portanto, eu me sinto bastante à vontade, bastante feliz até, de poder participar de um grupo de professores com tantas dificuldades, com tantos problemas. Ainda existem tantos idealistas e professores como vocês todos, e eu me incluo, como nós todos, como professor aqui ao lado, todos nós, tá? Uma outra coisa, isso aí foi para dar uma... Depois que ele aposentou, ele mudou Agora todo mundo... Bom, mas uma coisinha só que eu gostaria de dizer. Sempre nas nossas obras, a gente costuma a falar para os nossos funcionários, pedreiros, os mestres de obra, os serventes, para todos, enfim, que tenham bastante capricho ao realizar as obras. Utilizar a linha para ver a posição correta dos tijolos, o prumo, e ter bastante capricho na colocação dos tijolos. Daí, só complementando o que o Fernando falou, estamos firmemente interessados na contratação de mulheres, porque a mulher é mais caprichosa que o homem. Isso com toda certeza é. E finalmente, só para completar, não me estender muito, não, com relação ao preço, a minha área é da ciência exata, professor de matemática durante 46 anos.
sei que a maioria não gosta, mas em todo caso estamos aí. O preço, é preciso que a gente atente sempre ao verificar o preço numa construção, o preço da obra. Não apenas o preço de materiais pontualmente. Por exemplo, um tijolo quanto custa? Não importa muito. Uma telha, uma colocação qualquer, não. Vamos ver a obra toda. Quanto custa? Com toda certeza, cálculos que nós já fizemos, e eu fiz, desculpa a modéstia, mas eu fiz bastante, é que a obra com esse tipo de tijolo ecológico sai mais barato que o convencional, com toda certeza. E só para completar, eu gostaria de dizer o seguinte, na verdade eu moro em Avaré, não moro aqui. E eu estava lá com a minha aposentadoria, tranquilamente, minha esposa também professora aposentada, sofrimento tinha melhorado bem. O que acontece? Esse menino me liga: pai, tem um negócio aqui super bacana para nós, vamos fazer? Eu falei: o que é? Tijolos ecológicos. Eu falei: nunca vi isso. Eu vou: vem para cá que nós vamos ver. Aí viemos, isso há algum tempo atrás já, e fomos fazer um estudo do que vem a ser o tijolo ecológico. E realmente isso me encantou, honestamente me encantou, achei bastante interessante, bastante bacana, e colaborando com o ambiente, não provocando queima de árvores, não provocando emissão de gases tóxicos no ar, e etc. Isso realmente me entusiasmou bastante e nós passamos a fazer. Aí eu perguntei para ele: tá bom, então vamos montar uma empresa. Que nome que nós vamos pôr? Aí ele falou: Oikos. Você está ficando